Olá, irmãos, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno, Comunidade Leste. Se você é novo aqui nesse canal, se é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu quero te convidar a assistir os outros vídeos, as outras aulas. Nós estamos falando sobre um tema bastante interessante, que é o panorama bíblico, uma visão aí dos livros bíblicos de forma resumida. E hoje nós estamos na nossa 11ª aula, vendo aí o 16º livro da Bíblia, que é o livro de Neemias. 16º livro, que é o livro de Neemias, tá? Que nós vamos falar hoje. Mas antes disso, feche seus olhos, eu quero poder orar. Se você pode comigo, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, Senhor, nós mais uma vez, mais uma semana, nos reunimos aqui através desse vídeo, através do celular, do computador, da televisão, para poder falarmos, Pai, acerca da Tua Palavra, para podermos conhecer acerca da Tua Palavra. Senhor, não queremos ser arrogantes ao ponto de dizer que estamos estudando o Senhor, porque quem pode estudar o Senhor? O Senhor é o dono de tudo, o Criador dos céus, o Criador da terra, o Senhor é o grande eu sou. Como poderíamos nós, simples criatura, querer estudar o Criador? Como pode, Senhor, o vaso, o barro, querer estudar o olheiro? Mas nós estamos aqui, Senhor, para em busca do conhecimento da Tua Palavra, do manual, conhecendo a história do Teu povo, conhecendo como o Teu povo acertou, como o Teu povo errou, como as Escrituras, Pai, nos mostra a trajetória do povo de Deus, o povo que o Senhor escolheu, para então, Senhor, com esse conhecimento, aplicarmos para a nossa vida nos dias de hoje. Pai, abra o nosso entendimento, abra, Senhor Pai, o nosso coração, que nós possamos entender, Senhor Pai, com o nosso espírito, a aula de hoje. Não só apenas com o nosso conhecimento, com o nosso intelecto, mas que nós possamos tirar também lições e aprendizado para a vida na aula de hoje, em nome de Jesus. Amém? Queridos, então nós estamos hoje na 11ª aula do Panorama Bíblico e nós vamos falar sobre o livro de Neemias, o 16º livro. Se você está aí e ainda não pegou o seu papel, a sua caneta, a sua Bíblia, se você pode, se você consegue, tem liberdade para fazer isso, faça isso. Eu vou dar aqui uns segundinhos para você poder procurar aí sua caneta e seu papel. Amém? Bom, então, Neemias, 16º livro da Bíblia, é um livro que vem depois de Esdras, A gente já estudou na semana passada o livro de Esdras, que foi a reconstrução do templo, E agora Neemias, ele vai falar, o livro de Neemias vai falar sobre a reconstrução das muralhas do muro de Jerusalém. Há uma tradição judaica que atribui a escritura desse livro a Esdras também. Apesar da gente vai ler aqui alguns textos, você vai ver que ele fala na primeira pessoa, eu, Neemias, mas entende-se a tradição judaica que ele foi passado para o papel, ditado por Neemias, mas passado no papel por Esdras. Beleza? Não tem como se provar isso porque não é bíblico, é apenas uma tradição judaica. Então o tema principal é a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então olha só como começa o livro aqui, Neemias capítulo 1, versículo 2, diz assim, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio acerca de Jerusalém. E eles me disseram, os que sobrevieram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio, ou seja, em vergonha. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Versículo 4. Quando ouvi essa palavra, assentei-me e chorei, lamentei-me por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Então olha só, a história vai falar sobre Neemias e a reconstrução do muro. Neemias, ele estava vivendo ainda na Babilônia. Lembra que nós falamos na aula passada que algumas pessoas saíram da Babilônia e voltaram para Jerusalém? Neemias ainda vivia na Babilônia, porque ele era o copeiro do rei. Tinha um rei Artaxerxes,
E aí Neemias então era o copeiro do rei, ele servia ali no palácio. E aí então a palavra que diz, nós lemos que o irmão dele, Hanani, né, vai para lá, vai para a Babilônia e conta como está. Ele pergunta, como que está o povo judeu, aqueles que voltaram do exílio? E ele fala, o povo não está nada bem. Acontece que as muralhas, o muro de Jerusalém está derrubado, ainda não foi reconstruído. E aí então no versículo 4 diz, quando ele ouviu isso, quando Neemias ouve isso, ele se entristece muito, fica muito triste. Por quê? Porque as muralhas, os muros da cidade, era um sinal de segurança, né? O que trazia segurança para aquela cidade, para aquele lugar. E as muralhas eram um sinal de poder, né? De fortaleza, de fortificação daquela cidade. Quando ele fica sabendo que as muralhas estão derrubadas e o povo está envergonhado, ou seja, passando ali por vergonha, humilhado, ele se entristece muito. Bom, chega um dia então que ele está na presença do rei, servindo o rei, e o rei percebe que ele está triste. E o rei pergunta, por que você está triste? Isso está lá no capítulo 13, tá? Olha só. Não, desculpa, não está no capítulo 13 não, está no capítulo 2, no versículo 2. Olha só o que diz. Assim, o rei me perguntou, por que está triste o teu rosto, se não está doente? Não é isto senão tristeza de coração? Olha só, o rei pergunta para ele, por que você está triste, Neemias? E ele então abre o seu coração e ele fala, estou triste porque eu fiquei sabendo que o meu povo, o povo judeu, está passando por vergonha, está passando por um tempo de humilhação. Porque as muralhas que fortificavam a cidade, que davam segurança para a cidade, estão derrubadas e ainda não foi reconstruído. E aí o rei então, ouvindo isso, o rei autoriza ele a voltar para Jerusalém para então reconstruir a cidade. O versículo 4 diz assim, disse-me o rei, do capítulo 2, tá? O que me pedes agora? Então orei a Deus do céu e respondi ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu reedifique. Então ele pede para o rei, olha, deixa eu voltar, porque eu quero reconstruir os muros. E aí então o rei permite, Neemias volta para Jerusalém. Quando ele chega lá, uma das primeiras coisas que ele faz, está relatada no versículo 13 do capítulo 2, que diz assim, saí de noite pela porta do vale, na direção da fonte do Dagão, e da porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam derrubados e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Então, quando ele chega em Jerusalém, ele vai ali fazer passa um tour, né, de noite para poder ver como que está a situação do muro. E aqui diz, os muros estão derrubados, ele vê só escombro e a vergonha daquela cidade exposta, porque o templo já estava reconstruído, porém os muros ainda não estavam reconstruídos. Bom, quando Neemias então decide reconstruir, né, ele volta já com essa visão de reconstruir os muros, assim então cria-se uma oposição. Como teve oposição, lembra na aula passada que fizeram os povos vizinhos ali, principalmente os samaritanos, foram os opositores à reconstrução do templo, com os muros também. Eles não queriam que os muros fossem reconstruídos, afinal o muro trazia segurança, trazia fortaleza para a cidade. Então, os governadores, né, de alguns dos povos ali, entre eles Tobias, Sanbalat e Gesem, começam a se opor à construção. Eles começam a falar, não vai construir não, por que vocês vão construir? Neemias então, no capítulo 20, responde, no versículo 20, perdão, não é capítulo, versículo 20 do capítulo 2, responde eles, né, aquela oposição que eles estavam fazendo, e diz assim, respondi-lhes, o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos. Mas vós não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Então ele está dizendo mais ou menos assim, para Tobias, Sanbalat e Gesem. Olha, é o Senhor que nos deu autoridade, né? O Senhor que nos dá força,
que nos faz prosperar para reconstruir. E quem são vocês? Ele estava mais ou menos dizendo assim, ó, volte vocês para as suas insignificâncias, se o Senhor, Deus dos exércitos, nos deu o direito de reconstruir o templo, reconstruir os muros, né? E aí então vai começar aí a história, nós vamos ver mais alguns detalhes sobre essa história. Eu quero apenas fazer uma pausa aqui para te chamar a atenção para esse livro. A história é muito linda. Nós vamos aprender algumas coisas aqui, alguns conceitos, alguns princípios com essa história. E eu quero fazer um apelo a você que me assiste. Você que é um cristão, você que é um líder, que tem vontade de liderar, ou você que não é liderança, não tem vontade de liderar, mas tem vontade de conhecer mais acerca da palavra de Deus. Leia o livro de Neemias, se você puder, na sua casa, tire um tempo. Para mim, esse livro aqui é um dos maiores livros, para mim o maior livro, com princípios de liderança, para líderes de qualquer função, seja líder na empresa, seja líder na igreja, seja líder de um grupo. Aqui tem lições, princípios valiosíssimos e além de tudo, além de ter esses princípios, é um livro que é inspirado pelo Espírito Santo. Então, se você quer tirar aí princípios e conceitos de liderança, observem a vida, analisem a vida, estudem a vida de Neemias. Beleza? Bom, então vamos continuar. Então, Tobias e Sanbalat começam a zombar ali da construção. Neemias começa a reconstruir o muro, o povo começa a trabalhar na obra, e aí então Sanbalat e Tobias começam a zombar deles. Olha só o que diz o capítulo 4, versículo 3. Tobias, o amonita que estava ao seu lado, disse: ainda que vocês reedifiquem, vindo uma raposa, derrubará o muro de pedra. Ou seja, o muro que vocês estão construindo é fraco demais. Para com isso. Desiste dessa obra. Não faz isso não. Né? Vocês não devem reconstruir não. E eles começam a zombar ali. E olha só a atitude de Neemias perante essa zombação no versículo 4 do capítulo 4 diz assim, ó: ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Faze cair a vergonha deles sobre a sua cabeça e faze como que seja um despojo numa terra de cativeiro. Então, diante de toda aquela zombaria, diante daquela oposição de Sanbalat e Tobias, ele então decide, Neemias ora, apresenta aquela zombaria ao Senhor, apresenta ao Senhor aquilo que estava vindo de encontro, né, com palavras do inimigo, e ele fala: Senhor, olha só, ouve Deus, ouve só o que nós estamos ouvindo, porque nós somos desprezados, faz cair sobre eles a vergonha, né? Então, aqui eu aprendo que toda vez que somos afrontados, toda vez que somos pelos nossos inimigos, né, envergonhados através de palavra, aqui uma atitude de Neemias que nos ensina, devemos apresentar ao Senhor as nossas orações. Bom, então a oposição não fica apenas em palavras, não ficou apenas em desânimo, não, mas eles se ajuntam para atacar Israel. Então eles percebem que falando não ia resolver, o povo não ia desanimar. E eles então querem que aquela reconstrução dos muros cessem, parem. E eles se juntam então, as pessoas, os reinos vizinhos, né, os governadores das terras vizinhas, se juntam para atacar Israel. Isso está relatado em Neemias capítulo 4, versículo 8 e 9. Isso aqui eu aprendo demais com esse texto, eu quero que você aprenda junto comigo. Olha só. Ajuntaram-se então todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e por causa dessa ameaça, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Olha só a sabedoria de Neemias. O inimigo ameaça, Neemias fica sabendo, ó, o povo vai vir contra nós. O que ele faz? Ele coloca guardas ali em volta dos muros, onde os muros ainda não tinham sido reconstruídos. Nas partes mais baixas, ele coloca guardas, homens armados ali com arco, com flecha, com lança, com as armas da época, para não deixar que aquele povo invada, né? Quando Sanbalat e Tobias
descobre que o povo já sabia, né? Quando ele descobre que Neemias já sabia que eles iam atacar, eles decidem não atacar. Eles falam, não vamos atacar não, porque vai morrer gente e eles vão se defender, então nós não vamos atacar não. Mas Neemias era sábio. E ele permanece com os homens atentos durante toda a reconstrução. Olha só o que diz o versículo 17. Eu acho lindo, lindo, lindo esse versículo. Diz assim, ó. Versículo 16, para dar contexto à parte B. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que edificavam os muros. Os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava uma arma. Olha só que lindo. Enquanto o povo estava ali com a arma a posto para poder se defender, para poder defender a sua terra, defender o seu povo, defender Jerusalém dos inimigos, eles não paravam de trabalhar. Então, numa mão eles carregavam as ferramentas e na outra mão eles carregavam as armas. Olha só o que nós aprendemos aqui, querido. Então, nós vamos sofrer, eu e você vamos sofrer a ameaça do inimigo durante toda a nossa caminhada, durante toda a nossa vida. O inimigo ele vai tentar sim nos atacar, como a palavra diz, que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, né? Achando, procurando alguém que possa tragar. Então ele vai nos atacar, ele tenta nos atacar a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, as nossas finanças. Ele tenta atacar de todas as maneiras, com todas as armas que ele tem. E aí, o que nós devemos fazer? Nós devemos sim nos defender com os nossos jejum, com as nossas orações, mas nós não devemos parar de trabalhar, parar de fazer a obra. Devemos aprender aqui com o povo de Deus que eles estavam apostos, armados para se defender, prontos para a batalha, mas eles não largavam as suas ferramentas. Eles não paravam de trabalhar. Nós não podemos parar. Enquanto o inimigo tenta nos atacar, nós devemos estar postos para nos defender, mas nós não devemos parar de prosperar, de seguir diante, de pregar o evangelho, de fazer a obra do Senhor. Não deixe que os ataques te desanimem. Não deixe que as ameaças do inimigo te coloquem para baixo. Pega as suas armas que você tem, armas espirituais que o Senhor te deu, e continue a construção da tua vida, a construção daquilo que o Senhor tem para você como chamado. Amém, querido? Nós aprendemos isso aqui. Bom, Sanbalate e Tobias, então, continuando a confusão, né, decide chamar Neemias para conversar na terra deles e mandam alguns mensageiros para chamar, né? Então eles mandam lá 5 mensageiros, 4 mensageiros, e no quinto ele manda uma carta escrita ali, onde Neemias lê. Então o mensageiro chega lá e fala: Neemias, olha só, os governadores querem conversar com vocês, com você. Vá até lá conversar, né? Vá para lá conversar com vocês. Olha só a resposta de Neemias. Isso aqui eu também aprendo, é lindo demais. Eu quero compartilhar com você. Diz assim, ó: de modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta. Então, eles tinham mandado, né? Tobias e Sanbalate tinham mandado mensageiros, falando: não, vem aqui conversar com a gente. E aí, então, Neemias manda outro mensageiro com a seguinte resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer, porque cessaria a obra. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Ou seja, ele responde assim, ó: o inimigo está lá tentando afrontar, tentando criar maneiras de pegar ele, tentando tirar o foco dele, ó, vem aqui conversar com a gente. Ele fala assim, ó: não posso parar, eu não vou retroceder, eu estou construindo uma grande obra. Por que que eu pararia o que eu estou fazendo para ir ter com vocês? Olha só o que nós aprendemos com Neemias. Foco na direção daquilo que Deus tinha falado, que Deus tinha dito para ele. Deus tinha dado a direção para ele: vai e reconstrói os muros, reconstrói a muralha. E aí a oposição vem, as armadilhas vêm, as armações dos inimigos vêm, mas ele continua focado. E ele fala: eu não posso descer, eu não posso perder tempo, porque eu estou construindo uma grande obra. Olha o que nós aprendemos com isso, querido. Enquanto os inimigos nos atacam, enquanto nós vivemos aí os revés da vida aqui na terra, nós não podemos tirar o foco daquilo que Deus nos deu.
Não podemos parar e devemos ter isso convicto. Olha, eu estou fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo para ficar me preocupando com picuinha, eu não tenho tempo para ficar me preocupando com coisa pequena, eu não tenho tempo para ficar respondendo aqueles que me afrontam. Não, porque eu estou construindo uma grande obra. Olha que lindo isso. Eu não quero que isso se torne uma pregação, não, mas olha só o que dá para aprender com esse livro maravilhoso. Bom, eles então não sossegam, né? E Neemias então não vai para lá, responde isso para eles não sossegam. E manda então o 5º mensageiro, inventando que Neemias queria ser o rei. Isso está relatado lá no versículo 8 e 9. Mandei-lhe esta resposta: de tudo o que dizes, coisa nenhuma aconteceu. Tu, do teu coração, é que inventas. Todos eles procuravam atemorizar-nos, pensando: as suas mãos ficarão fracas demais para a obra, e não se efetuará. Agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então, olha só o que Sanbalat e Tobias faz. Eles escrevem, então, uma última carta para o mensageiro, 5º mensageiro mandar. Eles falam: ó, é o seguinte, nós vamos falar para o rei que você está querendo ser rei dessa nação. Nós vamos dizer para o rei Medo-Persa que você está governando o povo, está construindo esses muros para poder reinar. E aí então ele responde, Neemias responde: olha, isso aí que vocês estão falando é balela. Isso aí vocês estão inventando, isso aí nasceu no coração de vocês. Eu não tenho nada com isso. E aí ele termina esse texto dizendo assim: agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Por quê? Porque os inimigos estavam tendo essa oposição, inventando até mentiras aqui, com a ideia de desanimar, com a ideia de fazer ele perder as forças. Mas aqui ele dá uma resposta. Ele fala: olha, quem me fortalece é Deus. Porque ele termina o versículo 9 dizendo: Senhor, pois agora fortalece as minhas mãos. O inimigo está tentando me deixar fraco, com mentiras, com oposições, inventando coisas, mas fortalece as minhas mãos, porque eu tenho uma obra para fazer. Bom, a história continua, né? E aqui, então, Sanbalat e Tobias, eles subornam uma pessoa que era amigo de Neemias, que era Semaías, né? Versículo 10 vai dizer assim: ó, certo dia, Neemias dizendo, né? Fui à casa de Semaías, filho de Delaias, filho de Metabel, que estava encerrado, que não podia sair de casa. E disse-me ele: encontremo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos a porta do templo, porque virão matar-te de noite e virão matar-te. Olha só, Semaías, que era amigo de Neemias, fala assim: Neemias, por que você não vai no templo se esconder? Lembra que o templo já estava reconstruído? Por que você não vai lá dentro do templo? Eles estão armando, eles vão te matar. Eles não estão gostando da ideia da reconstrução, não. Eles vão mandar te matar. Por que você não vai lá se esconder dentro do templo? É o melhor lugar para você, fecha as portas. E aí, então, no versículo 11, ele diz assim: porém, disse eu, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para salvar a minha vida? De maneira nenhuma entrarei. Versículo 12, então percebi que não era de Deus que o enviara, mas que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalat o havia subornado. Então, Tobias e Sanbalat dá dinheiro para Semaías, amigo de Neemias, para motivar Neemias a se esconder no templo. Por quê? Porque se Neemias se escondesse no templo, lembra que só podia entrar no templo o sacerdote e o sumo sacerdote? Lembra disso que nós falamos nas aulas passadas aí, quando nós mostramos o templo? Então, se Neemias, não sendo um sacerdote, entrasse no templo, ele usaria isso como ferramenta para mostrar para o povo que Neemias estava liderando. Olha lá, ó, Neemias é contra a lei de Deus, Neemias não segue os mandamentos do Senhor porque ele entra no templo e aí ele desanimaria o povo. Mas Neemias não cai nessa armadilha, não vai no templo e ele não se esconde, ele não foge daquela ameaça, ele fica lá pronto construindo os muros. Bom, passaram-se então o tempo e Neemias termina a reconstrução dos muros, né, das muralhas de Jerusalém em 52 dias. Foi um milagre. Realmente era a mão poderosa do Senhor, dando a direção e a instrução para um homem de Deus, um grande líder do povo,
né, para liderar aquele povo, aquela reconstrução, e em 52 dias apenas eles terminam de reconstruir as muralhas. Eu preparei um breve vídeo aqui, um minutinho, para você ver como é as muralhas de Jerusalém nos dias de hoje, tá? Para você ter uma noção de como era, e vai passar aí na sua tela. Olha só. Essa daí são as muralhas, tá vendo? De Jerusalém nos dias de hoje. Então, ela tem, deixa eu pausar aqui para te dar alguns detalhes, ó. Ela tem 12 metros de altura, tem 4 quilômetros de extensão e 2,5 metros aproximadamente de largura. Então dava para se andar em cima delas. Imagine só você, queria que você olhasse essa imagem aí, imaginasse construir 4.000 metros, né, 4 quilômetros de muralha, com 12 metros de altura, com 2,5 metros de largura. Quanto precisou de pedra, quanto precisou de material, e aqueles homens, instruídos por Deus, com a direção de Neemias, construíram em apenas 52 dias. Vê se não é um milagre, gente. Mas por que isso? Primeiro, porque Deus era com eles. Deus, ele era com eles, é muito claro. Segundo, porque Neemias, ele se submetia a esse poder de Deus. Ele não batia no peito e falava, eu vou fazer porque eu sou um bom líder. Não. Versículo após versículo, texto após texto, nós vemos Neemias falando, Senhor, me dá força. Senhor, me ajuda. Senhor, o Senhor disse que eu conseguiria. Senhor, tudo é o Senhor. Sim, ele era sim um bom líder, mas tudo vinha do Senhor. E terceiro, que eu vejo aqui, né, por diversas coisas que nós podemos tirar, mas terceiro que eu vejo é que ele também, Deus tinha dado a instrução a ele. Ele não ficava parado, não. Ele ia, uma vez que Deus era com ele, uma vez que Deus tinha dado a visão para ele, uma vez que Deus tinha feito tudo, né, organizado o povo para estar com ele, ele então não fica parado, ele se mexe, vai em direção daquilo que Deus tem. Outra coisa que eu aprendo aqui com isso é, uma vez que Deus te deu uma direção, que Deus te disse, ó, vai lá, entra nesse trabalho, vai lá, faz essa faculdade, vai lá, cumpra esse propósito, querido. Uma vez que Deus te deu a direção, vai em direção a isso. Foque-se naquilo que você precisa fazer. Olha, agora então o teu chamado é ser um evangelista, o teu chamado é ser um pregador, o teu chamado é ser um levita. Então dê o seu melhor, foque nisso. Amém? O Senhor merece o nosso melhor. Se você precisar estudar, estude. Se você precisar viajar para aprender algo, para conhecer algo, viaje. Se você precisar, se Deus te deu a direção, faça o que você precisa fazer, como Neemias fez. Você vê que a todo tempo Neemias não ficou parado. E o resultado foi esse, reconstruir uma muralha de forma milagrosa, com a mão de Deus, com o poder de Deus, de 4 quilômetros de extensão, 12 metros de altura e 2,5 metros de largura. Olha só que coisa linda, que obra que o Senhor fez através da vida de Neemias. Bom, logo após a reconstrução, Neemias chama Esdras, né, que nós falamos no livro passado, para fazer a leitura da lei de Moisés. Isso está relatado lá no capítulo 8. Então Esdras faz ali a leitura da lei de Moisés para o povo. Depois da leitura da lei, o povo celebra a festa do tabernáculo. O que acontece aqui? Havia uma festa que Deus tinha instituído, que seria a festa das tendas, né? A festa dos tabernáculos, que era para lembrar os 40 anos que eles viveram em tendas, né? Lá no deserto. Lembra que o povo de Deus passou no deserto 40 anos até entrar na Terra Prometida? Então Deus tinha estabelecido, ó, vocês vão fazer anualmente a festa dos tabernáculos, para que vocês lembrem da provisão do Senhor, mesmo no meio do deserto, mesmo morando em tendas, o Senhor foi contigo, eu fui com vocês. Então vocês vão fazer essa festa. Mas o povo já não fazia mais essa festa desde a época de Josué, filho de Num. Lembra Josué, que foi o sucessor de Moisés, que entrou lá, derrubou as muralhas de Jericó? Desde aquela época o povo não fazia mais essa festa, não celebrava. E aqui então, depois da reconstrução dos muros, eles voltam a celebrar as festas dos tabernáculos. Bom, no finalzinho do livro, eles fazem a dedicação da muralha, né? Você vai encontrar isso lá no versículo
no capítulo 12, a partir do versículo 27, então eles vão fazer a dedicação, né? Vão dedicar ao Senhor aquela obra, aquela construção. Então Neemias divide o povo em dois grupos. Neemias lidera um grupo e Esdras lidera outro grupo, e eles começam ali a festejar, a cantar, a marchar com júbilo, com alegria, e aquela alegria contagia porque os muros tinham sido reconstruídos e eles estavam dando ali glórias a Deus. Bom, nós estamos finalizando já. Depois disso, Neemias então volta lá para a Babilônia, para poder passar para o rei um relatório do que ele tinha feito, de como tinha sido, o que tinha acontecido. E aí ele vai e passa o relatório. Quando ele volta para Judá, quando ele volta para Jerusalém, o que acontece? Adivinha, gente? O povo está fazendo coisa errada de novo. Esse povo de Deus é uma figura, a coisa, viu? E aí ele volta e vê o povo fazendo várias coisas erradas. Ele tinha saído por um breve espaço de tempo e quando ele volta as pessoas já estavam fazendo coisa errada, gente. Já tinha distorcido algumas coisas, né? Alguma semelhança com o povo de hoje, alguma semelhança com a gente. O povo de Deus é assim. O povo de Deus se distancia facilmente. O povo de Deus se desvia facilmente. São muitos pensamentos, muitos os detalhes que nos tiram foco. Nós não, em nome de Jesus, nós não, né? Nós que estamos aprendendo sobre a palavra, nós que estamos vivendo na presença do Senhor, em nome de Jesus, nós não seremos assim. Estamos aqui aprendendo com o povo de Deus para não sermos assim. Mas há muitos assim, se desfocam facilmente. Foi só Neemias voltar lá, o povo começou a errar de novo. Bom, Neemias então cria algumas leis para manter o povo ali na linha, né? Ele, por exemplo, o povo existia a lei para guardar o sábado, então não podia se comercializar nada no sábado. Mas os mercadores estavam entrando dentro da cidade e vendendo, e o povo de Israel estava comprando. E aí ele exorta o povo, ele fala, vocês não estão guardando o sábado, vocês sabem que não pode fazer isso no sábado. E aí ele cria então uma regra, uma lei. Ele fecha de sexta-feira, a partir das 6 horas, que para o judeu 6 horas já é sábado, né? Depois das 6 de sexta já é sábado. Ele fecha as portas da cidade e ele falou, ninguém vai entrar, não vai entrar nenhum mercador. Então ele cria alguns mecanismos, algumas estratégias para o povo entrar na linha. Então ele tem um retrabalho ali, mas ele reaproxima o povo de Deus e o livro termina. Essa é a história da reconstrução dos muros. Queridos, esse livro é riquíssimo. Se você puder, é um livro curto, 13 capítulos. Leia ele. Tira um tempo durante essa semana ainda para ler, meditar, fazer o devocional sobre esse livro. Você vai encontrar pérolas preciosas. O nosso tempo é curto, não dá para falar muita coisa aqui. É apenas um panorama, uma explanação, mas tem muita coisa que Deus pode falar com você, pode te mostrar, pode te ensinar através desse livro. Quero deixar aqui então essa motivação, motivar você a poder ler esse livro maravilhoso que nos ensina várias coisas, como tantos outros livros da Bíblia, como a Bíblia por completo, né? É o nosso manual, amém? Feche seus olhos, eu quero poder orar. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa aula, obrigado, Senhor Pai, porque podemos aprender com o Senhor. Obrigado, Senhor Pai, porque sabemos que agora, nesse exato momento, que os teus filhos tiveram esse conhecimento, o teu Espírito agirá no coração de cada um, trazendo então as revelações, trazendo aquilo que o Senhor quer, que fica fixado na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Estamos vivendo aí o meio do mês de junho. Pai, nos dê um mês abençoado. Aqueles que precisam, Senhor Pai, de uma bênção financeira, aqueles que precisam de uma bênção na sua saúde, aqueles que precisam de uma salvação para os da sua casa, o Senhor tem palavra, tem promessa para cada um de nós. E nós queremos, Pai, tomar posses dessa promessa. Nós queremos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, todas as tuas bênçãos, tudo aquilo que o Senhor já ordenou, a tua palavra já diz para nós que é direito nosso. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Queridos, fique com Deus, tenha uma semana abençoada. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém, não esqueça de deixar o seu comentário e não esqueça de deixar o teu joinha aí de gostei, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana.